A história começa com um homem deitado em uma cama de hospital. Um médico se aproxima e o chama de Sr. Rei Brooks, perguntando como ele está se sentindo. Quando o rei começa a recuperar a consciência, a primeira coisa que faz é perguntar sobre sua família. No entanto, o médico não responde à pergunta. Em vez disso, ele explica que Rei está em coma induzido há 3 meses, depois de sofrer um grave trauma no peito. Rei, ainda preocupado, pergunta novamente sobre sua família, mas o médico lhe diz que a polícia virá falar com ele em breve, sem dar mais informações. A cena muda para uma sala de interrogatório onde Rei é interrogado por um policial chamado Shelby. Rei começa a descrever o que aconteceu. Ele explica que há 3 homens e que tudo começa na noite em que ele e sua esposa Kim estão voltando para casa. Eles tomam o caminho errado, então Rei encosta o carro e imediatamente verifica o mapa no porta-malas. Quando ele sai do carro, vê 3 homens espancando brutalmente um jovem nas proximidades. Enquanto ele observa chocado, um 4º homem, que parece ser o líder, chega. Seu nome é Frank Nuna. Sem hesitar, Frank pega uma arma de um de seus homens e mata o jovem sem piedade. Horrorizado, Rei fica parado por um momento, mas então os homens o veem. Em pânico, ele corre de volta para o carro e acelera antes que eles possam pegá-lo. Dentro do carro, Kim percebe que Rei está visivelmente abalado e pergunta o que aconteceu. Em pânico, Rei lhe diz que acabou de testemunhar uma execução. A cena retorna à investigação, onde o agente Shelby pede a Rei que identifique os homens que invadiram sua casa e lhe entrega uma série de fotos. Rei hesita por um momento, depois pergunta a Shelby se isso significa que ele terá de testemunhar no tribunal. Quando Shelby confirma, Rei balança a cabeça e diz ao policial que, se ele testemunhar contra esses gangsters, estará morto muito antes do início do julgamento. Depois de algum tempo, Rei retorna à sua casa. Ao se aproximar da porta da frente, ele percebe uma pilha de cartas espalhadas pelo chão. Ele pega uma das cartas e começa a lê-la. Tomado pela emoção, Rei começa a chorar de tristeza. Enquanto estava ali, de repente ele tem um flashback de sua família. Na lembrança, Rei está em casa com sua esposa e seus 2 filhos, Vitória e Max. O momento é caloroso e cheio de amor, mas quando o flashback desaparece, Rei é trazido de volta ao presente, sozinho e consumido pela dor. Desesperado para escapar do peso de suas lembranças dolorosas, ele se serve de uma bebida. Enquanto bebe, o álcool entorpece seus sentidos, mas sua mente o leva de volta a outro flashback. Nessa lembrança, Rei está se preparando para ir ao trabalho. Kim, ao lado da porta, olha para ele com preocupação e pergunta o que ele pretende fazer a respeito da execução que testemunhou. Ele não quer se envolver no perigoso mundo dos gangsters e colocar suas vidas em risco. Kim o observa atentamente, entendendo o medo em sua voz. A cena volta a mostrar Rei sentado em uma sala vazia e mal iluminada. Seu rosto está tenso e concentrado enquanto ele elabora um plano. À sua frente, há fotos de gangsters e seus olhos se fixam em uma foto em particular, a de um homem chamado Billy. Um flashback começa, levando-nos ao momento em que Billy aparece pela primeira vez na casa de Rei. Billy, com um sorriso indiferente, diz a ela que está procurando seu cachorro e pergunta se ela pode verificar o quintal. Kim, não percebendo nenhum perigo imediato, concorda e sai para dar uma olhada. Enquanto isso, Billy aproveita o momento para examinar detalhadamente o interior da casa. Alguns momentos depois, Kim retorna e diz a Billy que não há sinal de cães no jardim. Ela sugere que ele pergunte aos vizinhos. No presente, Rei se senta nas sombras e estuda o perfil de Billy em seu computador, com os olhos cheios de raiva e fria determinação. Em seguida, há um flashback da noite terrível em que Billy entra na casa de Rei. Junto com seu parceiro Connor, Billy entra sorrateiramente no quarto de Max. Ele então arrasta Kim, Vitória e Max para o andar de baixo. Seus gritos de terror enchem o ar. Rei, já amarrado a uma cadeira, se debate impotente enquanto sua família é reunida diante dele. Seu líder implacável, Kane, ordena calmamente que Billy atire em Kim. Sem hesitar, Billy puxa o gatilho e Kim cai no chão, enquanto Rei a observa horrorizado, incapaz de protegê-la. No presente, Rei não está mais esperando. Ela decidiu que é hora de agir. Enquanto isso, no apartamento em ruínas de Billy, o gangster está ocupado preparando drogas e se injetando, perdendo completamente a noção da realidade. Rei entra discretamente no apartamento e confronta Billy, que mal percebe o que está acontecendo. Rei exige os nomes dos outros que vieram com ele naquela noite, mas Billy, atordoado e desafiador, se recusa a obedecer.
Sem aviso, Rei enfia a faca na perna de Billy, fazendo-o gritar de agonia. Ele ordena que ele prepare mais drogas e se injete novamente, mas Billy tenta desesperadamente virar a agulha em direção a Rei em uma última tentativa desesperada de ataque. Rei reage prontamente, com um golpe limpo e brutal, enfia a faca em Billy, matando-o instantaneamente. Rei volta para casa e lava o sangue de seu corpo. Em outro flashback, vemos Connor seguindo Victoria até uma boate. Victoria, sentindo algo estranho, diz a Connor que está esperando por alguém e decide deixar a boate. Connor espera que ela saia e então entra sorrateiramente em seu quarto. Uma vez lá dentro, ele encontra a roupa íntima dela e começa a cheirá-la, uma indicação perturbadora de suas intenções sinistras. A cena muda para o presente, onde a agente Shelby chega para uma visita. Shelby mostra a Rei uma foto de Billy e pergunta se ele o reconhece. Rei, tentando manter a calma, nega conhecê-lo. Shelby então lhe dá uma notícia chocante. Billy foi encontrado morto naquela manhã. Ele revela que Billy era membro da gangue de Frank e sugere que essa gangue pode estar ligada ao assassinato da família de Rei. Ele diz a Shelby que se recusa a viver sua vida com medo constante só porque cruzou com as pessoas erradas. Ele expressa seu ceticismo em relação ao sistema judiciário britânico, indicando que não acredita que ele lhe oferecerá proteção ou justiça reais. Em outro flashback, Victoria pede permissão aos gangsters para usar o banheiro. Connor, que ainda a mantém em cativeiro, concorda com relutância e a acompanha. Quando chegam a uma área mais privada, Connor a deixa livre, mas a adverte para não tentar nenhum truque. Kane arrasta Victoria e Connor para o andar de baixo, pondo fim aos planos de Connor. A cena muda para o presente, onde Connor está em pânico. Ele faz ligações telefônicas ansioso, tentando entrar em contato com alguém, e pega as chaves do carro, preparando-se para sair. No momento em que entra no carro, alguém subitamente aponta uma arma para ele. Os olhos de Connor se arregalam em choque quando ele percebe que é Rei, que ele pensava estar morto. Tomado pelo medo, Connor tenta explicar que estava apenas cumprindo ordens, mas Rei lhe diz friamente que todos são culpados. Em um flashback, Kane diz a Connor para atirar em Victoria e Connor o faz sem hesitar. Ao perceber que Rei deve ter matado Billy e agora está procurando por ele, Connor entra em pânico. Ele tenta distrair Rei e depois o ataca. Durante a luta, Connor atinge Rei com uma faca, mas Rei consegue pegar a arma de Connor e atira nele. Após a luta, Rei volta para casa e faz um curativo em seu ferimento. Na manhã seguinte, o agente Shelby retorna à casa de Rei. Ele diz a Rei que Connor foi encontrado morto e que Connor também fazia parte da gangue de Kane. Shelby diz que todos esses assassinatos parecem estar relacionados e que eles estão tentando descobrir como. Ele pergunta se pode vasculhar a casa de Rei em busca de pistas, mas Rei se recusa dizendo que Shelby precisa de um mandado de busca. Rei lhe diz para ir embora e Shelby, frustrado, mas compreensivo, deixa a casa. No flashback, Kane ordena que Rei entregue todos os telefones, laptops e computadores para que ele possa eliminar qualquer evidência contra eles. Rei implora a Kane que deixe sua família em paz, mas Kane responde friamente que isso é apenas um negócio para ele. No presente, Kane recebe uma carta e encontra uma lista com os nomes de seus homens mortos, um lembrete sombrio do caos que foi criado. No flashback, enquanto Kane aterroriza a família, Max vê uma chance de escapar. Ele corre e se esconde em um guarda-roupa. Apesar de seus esforços para permanecer escondido, Kane acaba encontrando-o e o puxa para fora. Max é levado de volta para o andar de baixo, onde Kane o mata na frente de Rei e Kim. No presente, Kane se encontra com Frank, que imediatamente pergunta sobre a situação. Kane informa que Rei ainda está vivo e está se aproximando deles. Frank, claramente frustrado, ordena que Kane encontre Rei e o elimine de uma vez por todas para garantir que ele não represente mais uma ameaça. Kane segue Rei no carro, planejando sua próxima ação, enquanto Shelby também acompanha a situação. Em um flashback, Rei confronta Kane e pergunta por que ele está fazendo isso. A resposta arrepiante de Kane é simplesmente que ele está fazendo isso porque pode. Rei, cheio de determinação e raiva, ameaça Kane dizendo que vai retaliar, mas antes que ele possa agir, Kane atira nele. No presente, Kane entra em um prédio com Rei atrás dele, segurando uma arma. Quando os dois se enfrentam, começa um tiroteio, com Kane se protegendo atrás de alguns caixotes. Enquanto isso, o agente Shelby chega ao local e pega um rifle do porta-malas. Eles acabam se enfrentando, com as armas sacadas e prontas. No momento em que estão prestes a atirar,
o agente Shelby chega. Ele grita para que eles baixem as armas. Ray e Kane, ambos determinados, se recusam a recuar. Em um momento crítico, Shelby intervém e atira em Kane. Ray fica atônito, com os olhos arregalados de choque ao olhar para Shelby. Shelby, firme e resoluto, diz a Ray que agora ele obteve sua justiça. Após o intenso confronto, o policial Shelby aconselha Ray a deixar a cidade imediatamente antes que a polícia chegue pela manhã para interrogá-lo. Dessa vez, Ray dá ouvidos ao aviso e foge do local. Algum tempo depois, Ray se encontra em um pub mal iluminado, buscando alívio. Frank diz a Ray que o pub está fechado e diz que não o reconhece. Ray revela sua arma, deixando claro quem ele é. Em um dramático ato final de vingança, Ray atira em Frank, completando sua busca por vingança pelo assassinato de sua família. Ray sai do bar, entra novamente em seu carro e sai da cidade. A história termina com o desaparecimento de Ray na noite, deixando para trás um rastro de vingança. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.